Já ouviu falar da expressão farmácia literária? Bom, o próprio nome já diz do que se trata, né? É quando a literatura serve como um remédio para algum mal, alguma doença, alguma dor, algum sofrimento que você esteja passando, né? Ou seja, é quando você vai ler literatura não apenas pelo entretenimento, mas procurando ali alguma finalidade, alguma utilidade que vai para além da mera leitura, né? Idealmente falando, se isso funciona, se literatura funciona como remédio, também toda forma de arte funciona como remédio. Cinema, seriado, teatro, dança, pintura, arquitetura, tudo isso pode ter uma função medicinal, então, né? de remediar os males, não apenas havendo uma importância de ordem estética, de beleza, ou etc, 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 né? Eu me surpreendi, estou falando disso aqui porque na última semana eu participei junto com a Nomad Roots, que é uma agência de viagem aqui de Curitiba, com a qual eu sou o mediador dos clubes de leitura, que já existem há 9 anos, é o Clube Nômade. Eu até deixo aqui os arrobas aqui do Instagram para você, se você quiser saber mais, é só você pesquisar e procurar por lá. E no último fim de semana a Nômade, ela foi patrocinadora, né? Ela deu um apoio para um evento literário que aconteceu aqui em Curitiba. Aconteceu num dos clubes aqui da capital do Paraná, o Graciosa Country Club, onde você teve alguns escritores vieram, né? O Itamar Vieira Júnior, que é um dos mais badalados hoje em dia por causa do Torto Arado, dentre outros que vieram. E a Nômade fez, né, a participação, tinha lá um stand, não é bem o jeito de se falar, elas tinham quase uma casa lá dentro do clube, no qual elas fez uma série de experiências ali com a literatura e com viagem, né? Porque o propósito do clube de literatura que eu faço a mediação é literalmente viajar pela literatura, ou seja, a gente escolhe países, cidades, lugares, eu faço a curadoria, vou atrás de livros ou de autores que são daquele lugar, ou histórias que se passam naquele lugar, e a gente faz a leitura, eu faço a mediação da leitura depois do grupo escolher. E aí, para esse evento, né, pensando em algumas das experiências, até dei a sugestão assim, falei assim, tem uma coisa que eu acho que daria para fazer, né, num pequeno intervalo, que é a farmácia literária, né, onde eu posso participar, digamos assim, olha, certos livros indico para certos males, ou então a própria pessoa conversar comigo e de acordo com a situação dela eu indicaria um livro se eu soubesse, se eu conseguisse, né, identificar algum que eu tivesse lido ou tivesse uma certa noção a respeito daquilo. E a gente fez e funcionou muito bem mesmo, né? Várias pessoas foram conversar comigo, fizeram uma brincadeira, botei de jaleco de farmacêutico, como se eu fosse farmacêutico barra médico, tinha um receituário para dar para a pessoa, e eu conversava um pouquinho e fazia a indicação. Resolvi, como não deu para atender todo mundo, a gente fez uma forma pelo Instagram mesmo, a pessoa lá mandava, quem participou e não pôde, deixava lá e a gente mandava as respostas, né, para enviar isso. E aí eu abri uma caixinha no Instagram, onde me surpreendi, muita gente mandou mensagens e eu fui indicando para alguns, eu consegui dar conta de tudo, nem tudo eu também tenho indicação, porque eu não li todas as coisas, também não, e mesmo que tivesse e não funcionasse muito bem, achava melhor não indicar. Repeti a dose mais pro fim de semana e nos inbox mesmo, nas chegadas assim, muita gente veio me mandar mensagem, e aí eu percebi algo que já tinha acontecido lá atrás, né, muito mais, sei lá quantos anos já, mais de 10 anos, creio eu, que foi quando eu comecei a falar de educação da imaginação, formação do imaginário, foi a mesma coisa, logo depois começou a ser um monte de gente falando a respeito daquilo, e se é bom ou ruim que os outros falam, eu não sei porque eu não acompanhava, não via muito, né? Eu só respondo por aquilo que eu faço, e não sei mesmo, né? Nem para indicar se as pessoas estão fazendo uma coisa boa, eu não sei. E aí eu vi que esse farmácia literária é um negócio que assim, nem é novo, tá? Já explico essa parte aí. E tava todo mundo se encantou e eu vi um monte de marqueteiro aparecendo, falei assim, já vai aparecer curso desse negócio, vamos começar a abusar da expressão. E aí lá para trás eu não fiz isso, né? E depois já tinha ido a boiada com a corda toda pro barranco, né? Descendo o barranco. E aqui então eu decidi explicar um pouquinho do que se trata isso, como funcionou de fato. Eu vou fazer mais referência a isso no meu trabalho, porque no fundo é uma das formas de expressar a forma como eu lido, não só com os livros, mas os filmes, os seriados. Aqui, se você já assistiu algum dos meus vídeos no YouTube, você já deve ter percebido que essas obras podem ter essa função, ou essa finalidade, ou esse efeito medicinal, esse efeito de remédio. Então meio que pode ser
farmácia cinematográfica, farmácia de seriado, sei lá, né? Dá para fazer de um pouco de tudo. Então, para explicar para você de onde veio essa farmácia literária. Primeiro que não sou criativo assim, para inventar um negócio desse, não é nada. Eu peguei literalmente de um livro, que é esse aqui, chamado Farmácia Literária. Eu não sei se na edição eu consigo inverter, porque eu estou gravando no celular, então não sei se não vai aparecer tudo trocado, que é da Ella Berthold e da Susan Elderkin. Né? Esse livro, eu comprei em 2018, acho que a terceira edição é de 2018, mas eu já conheci ele de antes. Deixa eu até ver se tem aqui quando esse livro originalmente teria sido publicado. Não está aparecendo aqui não. Achei que pudesse ter, mas não vai ter não. Tem só a informação tem aqui bom, quando eu vou para a orelha, eu tenho a informação que em 2008 a ela e a Susan montaram um serviço de biblioterapia na The School of Life, lá em Londres. Né? Quem procurar na internet vai ver lá, School of Life, e daí tem essa biblioterapia desde 2008, portanto é um negócio que já tem aí um bom pedaço. Só que a própria farmácia literária, se referindo a essa biblioterapia, a biblioterapia como tal, ela existe há quase 100 anos já. Acho que quando começaram a usar a literatura com essa função biblioterapêutica foi lá pela década de 40. Se eu não tô lembrando das coisas aqui meio de memória, porque eu lembro de ter estudado isso ali por 2013, mais ou menos. Eu fui muito atrás disso, né, desse uso da arte como terapia, a função educacional, formativa. Então é algo muito antigo, né, é biblioterapia. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, e talvez isso nunca tenha pegado aqui no Brasil, porque nós não somos leitores no Brasil. Né? O sujeito que quer ser terapeuta usando livros, ele vai ter 3 pacientes e tanto. Né? Então não é muito apelativo. Com o cinema talvez isso funcione melhor aqui no Brasil. Então talvez isso vá passando, né? Batido, embora lá fora seja muito, muito conhecido, aqui acaba não sendo tanto. Bom, e o que é a tal da farmácia literária aqui? É quase como se fosse um dicionário, né? Ou como se fosse como é que é? Acho que os médicos têm o CID, né? Doenças psiquiátricas, né? Que você ajuda a diagnosticar. Aqui é basicamente uma série de males que ela faz em formato de dicionário, então, sei lá, ansiedade, dificuldade de fala, falência, conviver com a família, perda de fé, uma série de termos, né, que às vezes não é exatamente o que você está procurando, mas se você, né, dá uma pesquisada direitinho nos índices, você vai achar alguma coisa similar e aí você vai encontrar. Então, uma breve descrição do que seria esse problema e a indicação. Tá? Às vezes é mais de um livro que elas estão indicando para determinados males, para determinados dores e sofrimentos. A ideia é muito legal. Né? Você, eu quero ler tal coisa porque, sei lá, preciso espairecer da vida, né? Preciso ler alguma coisa que me traga um certo alívio, né? Que não me traga tanto problema na vida, alguma coisa nesse sentido. Né? Bom, há algo, né, nesse trabalho que, assim, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele pode ser perfeitamente desperdiçado, até com uma certa facilidade. Por que eu me refiro a isso? Porque quando você pega um livro, né, e aí, olha, o teu problema é esse, o teu problema é tal, X, né, sei lá, depressão. Daí eu falei assim, olha, tem um livro que retrata a depressão, que pode te ajudar a se enxergar melhor, entender melhor isso. Né? Mas esse mesmo livro, por retratar a depressão, tem o risco dele aumentar a depressão da pessoa. Então, às vezes, não é só saber o que é o mal, é saber em que o livro pode ou não ajudar. Então, entre você ter a prescrição do livro para leitura, saber usar o remédio e aquilo funcionar como remédio, não vai dar para ser só o farmacêutico que entrega a dica do livro, que diz para que serve tal coisa. O farmácia literária é mais ou menos quando você entra numa farmácia e tem todos aqueles remédios que não precisa de receita, que você vai comer, isso aqui é para azia, isso aqui é para dor de cabeça, e você vai podendo tomar sem maiores perigos. Aqui o farmácia literária tem alguns que são fáceis de você indicar dessa maneira, mas nem tudo se pode resolver com essas coisas. E a ideia do medicinal aqui, da farmácia literária, não é exatamente do remédio, do medicamento, é do remédio, no sentido daquilo que remedeia, aquilo que alivia e às vezes lida com sintomas e não com a parte da cura mesmo.
Sabe aquele chazinho de boldo que você toma quando você está, né, desarranjado do estômago, essas coisas assim? Ou aquelas coisas do toma o própolis com limão, com não sei o que, com não sei o que, não sei o que. Que tudo isso pode funcionar, aquele conhecimento de avó, de mãe, né, que vai passando. Tudo isso é remédio, né? Quando você toma uma chuvona, tá todo molhado, chega em casa e antigamente se dava um copinho de licor ou de conhaque para as crianças mesmo, para tomar aqui, para aquecer por dentro e tal. Pode ser que o efeito medicamentoso disso seja nenhum, mas ele tem um efeito de remédio, no sentido que ele alivia, que ele lida, né, o efeito placebo, vamos dizer assim, ele é um efeito real porque ele pode trazer as condições psicológicas necessárias para a pessoa poder lidar com o problema e de fato chegar numa solução. Então, a farmácia literária, dissociado desse aspecto biblioterapêutico, ou seja, o acompanhamento de um médico, né, literário, vamos dizer assim, pode dar muito ruim, pode ser muito inútil. Por isso que as indicações que eu fiz nos stories, né, elas são assim, olha, pode servir, né, isso pode para ajudar. Em tese eu tentei escolher obras que de fato vão ter esse efeito, né, mas eu sei perfeitamente das limitações de fazer esse tipo de coisa assim. Então volte e meia eu vou fazer isso, né? Porque ficou legal, as pessoas vão ali, mas vou sempre deixar esse disclaimer aqui, essa bula, né, desses remédios, de que, olha, para o efeito acontecer, não vai adiantar apenas o fato do livro poder ser um remédio. Para que o remédio funcione, é preciso saber manipulá-lo. Sabe, não é aquele remédio que você toma com água só, ou bota o comprimido e pronto, é o xarope ou não. É daquele que você precisa manipular, sabe quando você tem que misturar uma coisa com outra e tal? E que mistura que é essa? A mistura depende daí de você, da sua imaginação, do quanto você consegue ler um livro de literatura de fato. E aí a gente entra num problema que vem antes, ou concomitante, que é o problema de educação no final das contas. De educação da sua imaginação, porque não se lê literatura entendendo as palavras. Se lê a literatura quando você imagina direito aquilo que o escritor colocou para você imaginar. Sem essa imaginação não existe a experiência estética. A experiência estética é aquela de um certo encantamento. É algo como se uma certa luminosidade aparece a partir dessa história, há uma participação, há uma certa comunhão sua com a obra de arte. A experiência estética ela é absolutamente necessária para que o efeito do medicinal do livro possa acontecer. E a maior parte das pessoas são analfabetos imaginativos. Não são analfabetos funcionais, são analfabetos de imaginação, não sabem imaginar. Com poesia é até pior, porque eles também são meio surdos. A gente é surdo para a poesia em geral, a gente não consegue escutar o aspecto musical que faz parte da essência da leitura da poesia. E por isso mesmo a gente acha que muita poesia não faz o menor sentido, que a coisa é toda meio solta. Então assim, meu amigo, você não está escutando, porque daí você perceberia que a forma da poesia não é somente das palavrinhas ali, né, do sentido das palavras dicionarizado, é algo muito maior do que isso. Pois bem, como tem essa necessidade, então eu nunca falei da farmácia literária, nunca digo que faço biblioterapia, etc e tal, porque eu acho que sempre esses nomes acabam reduzindo muito mais as coisas do que de fato dizendo o que elas são, ou no caso do meu próprio trabalho. Mas o fato é que, por exemplo, se você entrar no meu projeto ali, o Travessia, você verá que ele tem, eu organizo todas as aula do que eu dou, se você me perguntar, né, mesmo nos cursos que tem ali dentro. Tudo acaba sendo, o centro acaba sendo ou uma obra literária, ou um filme, ou um seriado, ou música. Eu sempre utilizei, sempre me preocupei com esse aspecto da educação da sua imaginação, que precisa, né, das obras de arte, da formação do imaginário consequente com isso, do efeito terapêutico que isso pode vir a ter em relação, quando você sabe como ler, né, como aproveitar isso tudo. Então, quando você entra no meu projeto Travessia, você vai ver que tem uma série de organizações temáticas. E tem vários das aulas de filmes e de livros em que eu nem digo qual é o filme que eu tô analisando ali. O título já é, de certo modo, para que serve. Quando a vida se torna uma guerra, por exemplo. Quando a vida se torna uma guerra, pode ser que você está passando uma situação muito difícil. A vida se tornou uma guerra não porque tem alguém lutando contra você, mas porque você está vivendo em forma de guerra. Por exemplo, sei lá, a situação no Rio Grande do Sul. Não é uma guerra, mas a pessoa está vivendo como se fosse uma guerra. E ali, entre aspas, o curso, ele é feito com aulas sobre um seriado que é o Band of Brothers. Uma das melhores coisas já feitas na televisão brasileira, que retrata, né, um pelotão americano dos mais importantes na Segunda Guerra Mundial, que levou à vitória na guerra. As histórias dos soldados ali ajudam muito a ilustrar muito das dificuldades que você possa estar passando. Primeiro que bota senso de proporção, a tua situação nunca vai ser tão difícil como a que eles passaram, mas ela vai simbolizar muito de coisas e processos pelos quais você pode estar passando.
Então quase tudo, você vai entrar lá, você vai ver lá, ó, tem a travessia da maturidade e tem a vocação como destino, vamos dizer assim. São os dois grandes temas nos quais eu trabalho no Travessia. E tem antes um mapa do mundo pessoal, que é você mais ou menos se diagnosticar, né, em que ponto que você está. É aí que entra a teoria das 12 camadas, onde eu uso as camadas para você conseguir mapear a sua situação de vida. A travessia da maturidade, que faz né, o processo de, bom, você quer amadurecer, os livros podem te ajudar com isso. Né? Às vezes podem ser medicinais, porque você está desanimado, às vezes eles podem ser manuais de instrução, inclusive. Né? Aliás, por exemplo, na época dos náufragos, que é uma das manifestações desse trabalho, né, a gente tinha lançado esse livrinho aqui, que é o Mapa da Maturidade, né, do naufrágio ao resgate. As transcrições, são transcrições de aulas, no final das contas, e 3 das aulas que eu fiz, a Travessia da Maturidade, foram usando livros. Apanhador no Campo de Centeio, para a adolescência, A Linha de Sombra, para a passagem entre ali aquela juventude para a vida adulta, e Voo Noturno, que é quando você já está ali num processo de manutenção de uma maturidade adquirida. Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, A Linha de Sombra, do Joseph Conrad, Voo Noturno, do Saint-Exupéry. 3 livros que vão conversando e vão te dando ali, então, retratando mais ou menos simbolicamente o processo pelo qual você está passando, e às vezes você não tem luz suficiente para entender o que está acontecendo. Então esses 3 livros ajudam você a se achar nesse meio, podem te consolar, podem te aliviar e podem te motivar. A ideia é mais ou menos essa. Então sempre trabalhei com essa perspectiva terapêutica por consequência da função formativa, educacional mesmo, que os livros podem ter. No século XIX era muito comum as pessoas discutirem assim, literatura é inútil, ela não serve para nada. Nós estávamos já numa época de progresso tecnológico, as coisas tinham que ter uma certa utilidade social e a arte em si aparentemente não tinha. O que é uma tolice sem tamanho, porque se a gente voltar para o começo da literatura ocidental, por exemplo, com Homero, se você pegar lá o pai ideia do Werner Jaeger, ou mesmo Platão, né, na República, você vai ver que eles estão falando basicamente assim, o homem grego ele foi formado por Homero. Homero foi o grande pedagogo dos gregos. E a Ilíada e a Odisseia sequer eram livros escritos, porque não existia imprensa, não existia livro. Eram obras faladas, cantadas, escutadas. Né? Quando você para prestar atenção no fato de que na origem das coisas era assim, e funcionou, e formou, e assim foi indo, bom, primeiro, você já começa a botar uma certa medida no fetiche pelo livro. Tem que estar em livro. Não, não tem que estar em livro. Um vídeo de YouTube pode funcionar, mais até do que um livro, dependendo do que nós estamos tratando. Segundo, a utilidade, pois se toda uma civilização teve um pedagogo cuja obra pedagógica é uma obra de literatura, uma obra poética, como que não tem função? Então as funções podem ser inúmeras, mas o fato é que essas funções só vão de fato funcionar, ou melhor dizendo, só vão ser mais eficientes para atender a essa finalidade, a essa função, quando você sabe aplicar esse remédio. Quando você segue, não apenas, né, segue lá, tem que tomar de quantas e quantas horas, não tem? Aquilo tudo, é tudo muito simples, né? Pra gente, tantas e tantas horas toma a medicação. Aqui não é bem exatamente dessa maneira. Muitas vezes você tem de tomar aquilo com uma prescrição um pouco maior, na qual você, talvez, para mudar de analogia, talvez quando você, para o livro funcionar, às vezes você precisa de um fisioterapeuta, por exemplo. Precisa fazer fisioterapia, você vai fazer uma série de exercícios ali e tal para poder chegar no efeito medicinal ou até curativo daquilo. Então o biblioterapeuta está mais para um fisioterapeuta do que exatamente para um farmacêutico ou para um médico. As analogias e metáforas podem ser inúmeras aqui. O que me interessa é essa, como é que eu posso dizer, essa necessidade de que não basta só ler. Não é porque tal livro indica tal coisa que vai funcionar como remédio para você. Porque depende muito da tua parte, né, na combinação para o remédio poder ser de fato eficaz. Então, para o efeito terapêutico, eu preferi, durante todo o meu trabalho, focalizar antes naquilo que faz o remédio funcionar. Que o remédio funciona, mas eu vou mais para aquilo que faz o remédio funcionar. Bom, para ilustrar isso por exemplo, se você me perguntar agora assim, né, que essa é a ideia dos stories, da farmácia literária, no sentido assim, é como se fosse entrar na farmácia e você tivesse etiquetinhas nas gôndolas dizendo assim, olha, remédios para a depressão, remédios para tal coisa, remédios para tal outra, né? Essa é o máximo que dá para fazer num story, né? Então, por exemplo, né, se eu fosse ter a minha farmácia literária, um livro que certamente estaria lá seria esse daqui, né? A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Os 4, é uma tetralogia, esse é o primeiro dos livros, só estou com o primeiro aqui só para ilustrar.
Para que serviria? Qual seria a prescrição disso daqui? É um dos retratos realistas, e não por isso, mas um dos melhores mesmo, do que seja uma amizade feminina entre mulheres. E por isso mesmo, há um elemento de competição e de inveja muito grande que eu, literalmente, já li muita coisa, não sou nenhum literato de tudo isso, mas eu não encontrei. Né? Nunca ficou tão claro para mim o que é uma inveja entre mulheres como lendo a Helena Ferrante. Tanto que dizem que ninguém sabe quem é, né? O pseudônimo, e diz, será que é homem ou mulher? Eu falei assim, olha, se for um homem que fez isso aqui, esse cara é gênio. Porque eu acho que só uma mulher poderia ter conseguido retratar isso da maneira como ela conseguiu. Então, aqui está um negócio que é o seguinte, se vier uma aluna minha, ela não vai falar que o problema dela é inveja da amiga, ou da amizade. Ela vai dar uma floreada, ela está sofrendo pela amiga, não sei o que. Não sei o que. Então, às vezes, não é pelo que, entre aspas, o paciente traz. Né? É uma espécie de, olha, deixa à disposição porque a inveja não se revela tão facilmente. Fala de amizade feminina, fala de tal coisa que aos poucos você se aproxima e o remédio pode funcionar com a leitura de um livro como esse. Falando mais especificamente de mim. Quando eu sofri com luto, uma época assim, não era nenhum menino nem nada, mas a época em que aconteceu o falecimento do meu pai foi uma época muito significativa para mim. Eu estava passando por um processo de, entre aspas, não de transição, mas uma época em que eu tinha que tomar uma série de definições e eu estava a ponto de tomar uma que dependia muito do meu pai num primeiro momento. E ele acabou morrendo, me deixou sem essa opção e eu tive que seguir por uma outra linha. Fora outras características. E eu tive que sofrer bastante com isso. Que remédios eu usei? Eu fui procurando, tateando, tentativa e erro. Talvez o que mais tenha me ajudado foi esse livrinho aqui, olha como é fininho, do José Luiz Peixoto, Morreste-me, que eu indico à torta direito, porque talvez funcione para os outros como funcionou para mim. Ele expressava a minha dor, porque a história é a morte do pai dele também, e ele está contando a história do ponto de vista do impacto inicial já da morte, ele tendo que ir para casa do pai pegar alguma coisa para o velório, para o enterro, é muito próximo do impacto da morte. Esse livrinho aqui me ajudou pra caramba. Expressou muita coisa. E há uma beleza aqui, curativa mesmo, né? que te faz até conseguir amar mais a pessoa que se foi, vamos dizer assim, ou então perdoá-la, se for o caso. Né? Outro livro que já um pouco depois eu li foi o da Joan Didion, que nem é uma literatura, isso aqui é um relato pessoal dela, que é O Ano do Pensamento Mágico, um livro que ganhou vários prêmios. E é uma história impressionante, porque a Didion ela é uma escritora, e ela estava com a filha muito doente no hospital, e acho que era um dia de Natal, quando ela volta com o marido para casa, para jantar, o marido tem um infarto e morre. Então ela estava toda se preparando para lidar com a possibilidade da morte da filha e de repente ela perde o marido. E a filha naquela condição, quer dizer, olha o tamanho do tombo que essa mulher tomou. O Ano do Pensamento Mágico é o ano, então, como ela sobreviveu à morte do marido, como é que ela teve de lidar com tudo isso. Anos depois a filha vai falecer também, ela vai escrever um outro livro sobre a filha, mas que não acho tão bom, é bom, mas não tão bom como o Ano do Pensamento Mágico. Uma honestidade muito grande da Joan com esse livro, me ajudou pra caramba. Então estaria na minha gôndola, né? Para o luto, coisas desse tipo. Os livros que eu falei de maturidade e que me ajudaram muito mesmo, eu vou só mostrar aqui as edições antigas que eu tenho. Apanhador no Campo de Centeio, A Linha de Sombra, e uma edição bem antiga que é do Voo Noturno do Exupéry. Aqui ele está junto com o Correio Sul, que é um outro livro. O Exupéry não é só Pequeno Príncipe, está muito pelo contrário. Ele foi aviador, o Exupéry. Vários dos livros dele, o retrato é da aviação. Então Correio Sul e Voo Noturno são pilotos, né, de aviação. No começo, onde a aviação postal estava sendo criada, ele retrata isso muito bem. O meu preferido do Exupéry é Terra dos Homens, que não está aqui na minha mão, mas que eu sempre recomendo para tudo quanto é male, tá? Porque também tem a ver com ele cair de um avião, ficar no deserto, etc e tal. Acho um livro muito interessante também. Sobre maturidade também, né? Um que eu recomendo é o do Cristóvão Tesa, Trapo, um livro que deixou o Tesa um pouco mais... entrou na literatura, né? O livro mais famoso dele é o do Filho, né? O Filho Eterno, acho que é o nome. E o Trapo se passa aqui na minha Curitiba, um piá, né, na época de faculdade, querendo ser poeta, uns sofrimentos muito típicos de uma determinada época, ali acho que década de 70, se não me engano, 60, 70, alguma coisa assim, mas é todo sobre maturidade. Todo sobre maturidade, sobre descoberta de vocação, tentativa de realizações. Recomendo muito esse livro aqui, embora esse já seja daqueles que talvez precise do acompanhamento, né, do fisioterapeuta, vamos dizer assim,
para o sentido se tornar mais claro, né? Esse eu não tenho aulas no Travessia, não tenho o remédio já trabalhado, né? Esses 3 como eu mostrei para vocês que está no livro dos náufragos ali do Mapa da Maturidade, estão todos. Os anteriores que eu falei do luto e da Amiga Genial não tem. Estou fazendo a indicação porque eu sei que pode funcionar muito bem mesmo sem isso, né? Um dos livros que até falei aqui que eu estava pensando em fazer uma oficina de leitura, e acho que eu não farei, ou se eu farei vai ser de outra maneira, porque ele é um tanto quanto grande para ser formato de YouTube, é o Robinson Crusoe do Daniel Defoe, né? Um dos inúmeros náufragos da literatura. O primeiro deles talvez seja o mais famoso, Ulisses, né, da Odisseia, que tem uma oficina de leitura no Travessia. O Robinson Crusoe ainda não fiz nada, mas vou fazer. Esse é um livro muito querido para mim. Foi um dos primeiros que teve um efeito medicinal mesmo, assim, de uma maneira mais clara e muito por ter auxílio de alguém que tinha com quem conversar, pelo menos, né, a respeito. Robinson Crusoe serve para várias coisas, para todo tipo de náufrago, para todo tipo de desorientado na vida, para todo tipo que precisa organizar minimamente a vida. Esse livro aqui pode funcionar para várias coisas, mas talvez precise de alguém para fazer a coisa digerir do jeito certo, né? Para ficar em mais dicas, não sei se estou lhes incomodando, mas um livro que eu indiquei mais de uma vez nos stories, principalmente pessoal, eu tô muito cansado, preciso de alguma coisa que seja só para desanuviar, sabe aquele remedinho para tirar a dor de cabeça, para ficar mais tranquilo, né? Eu recomendo um livro novo, o último livro do Alexandre Soares Silva, Férico, Luar no Copacabana Palace. É um livro delicioso de ler, divertido de ler, você sorri o tempo todo, você ri o tempo todo da história. Se passa no começo da criação, lá na década de 20, eu acho, do Copacabana Palace. Ele tem todo um jeito de trazer o Brasil no livro, sem que você tenha que se incomodar com o Brasil, vamos dizer assim. Então você consegue, literalmente, é um remédio, é ao mesmo tempo também você, sei lá, tomar um chopp vendo um belo de um pôr do sol ou um luar, como combina mais. Indico isso aqui para todo mundo, assim como o Wodehouse, que é das grandes influências do Alexandre, né? Por um aspecto mais, por exemplo, para quem quer aprender, gostar um pouco mais de poesia, ou até nesse aspecto espiritual, outro contemporâneo, né? O João Filho, com essa pequena joia aqui, que eu ainda vou fazer um conteúdo mais consistente a respeito dele. Rezas, do João Filho, né? Poemas sobre vida espiritual, sobre... mas dentro de um contexto contemporâneo que acho que vai conversar de perto com muita gente, né? E é interessante quando você começa a perceber essa dimensão, que a literatura pode ir muito além do que simplesmente, né, não, eu preciso da formação do clássico, eu preciso ler porque eu preciso ter cultura literária, né? Quando você tira todas essas plumas e paetês, esse peso todo de tudo mais, quando você começa a lidar com a literatura de uma maneira mais simples, mais partindo da coisa do agradável mesmo, do entretenimento, o aspecto até instrutivo, formador e medicinal, ele tem a chance de acontecer. Se você se aproxima dessas obras, muito como quem, né, quer fazer ir para a academia para ficar mais saradão, né, com mais saúde, supostamente, em geral acaba não desistindo da literatura logo mais ali na frente. A forma como eu trabalho com a literatura, com os filmes e tudo mais, é tentar tirar mais do que aparentemente ele está entregando, ou pelo menos tornar a pessoa mais consciente de que pode haver mais ali naquilo que ela está assistindo, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Parênteses muito importante, aqui não importa tanto a qualidade literária, às vezes é o quanto ela é um espelho mais nítido de alguma condição humana. E nem sempre o melhor literário deixa as coisas tão nítidas assim, às vezes até torna mais difícil, né? Muito da literatura modernista traz essa dificuldade, são livros muito bons, mas que são muito difíceis de ler, como Ulisses do James Joyce, por exemplo. Então, às vezes, até o livro ruim, ele pode servir medicinalmente para muita coisa, né? Nesse livro da farmácia literária, por exemplo, tem um monte de livro que eu acho uma bela porcaria, mas no entanto faz sentido. A pessoa pode ser que a pessoa, no nível que ela está, aquilo ali faça mais sentido para ela do que outra coisa. Enfim, né? Até inclusive a meditação sobre se a literatura pode ser útil ou não, tem talvez os maiores livros do século XX, seja esse aqui, A Morte de Virgílio, do Hermann Broh, um escritor alemão, na época da Segunda Guerra Mundial, onde livros eram queimados, e ele estava como é que eu vou fazer literatura nesse contexto? Para que serve? Ele escreve esse livro se colocando no lugar do Virgílio, o grande poeta romano. Ele está voltando de um navio, de uma campanha dos Césares, né, do César, com a Eneida
Isso é o grande clássico, né? Escrito, e ele está com vontade de jogar a Eneida do barco para fora. Ele quer jogar no mar, porque ele não vê utilidade alguma naquilo. A literatura não serve para absolutamente nada, ainda mais num contexto, né, meio anti-humano, vamos dizer assim. E o Virgílio tinha um contexto curioso, que hoje em dia ele seria cancelado, provavelmente, porque ele escreve a Eneida a pedido ou a mando do imperador, que queria mitologizar a sua figura, tinha que dar uma ascendência aos imperadores que fossem dos deuses. Então Virgílio vai escrever um livro com essa finalidade. Só que como era um baita de um artista, ele fez uma obra de arte que transcende muito essa finalidade muito específica, que serviu. O livro, a Eneida, atende ao propósito de transformar os imperadores como se fossem, né, descendentes dos deuses. Né? E aqui o Hermann Brohl volta. Justamente por isso, será que ele vai fazer toda uma meditação do Virgílio pensando assim, será que é legítimo eu escrever algo com uma outra finalidade? Qual é a utilidade que tem? E ele está pensando em jogar fora. Todo o livro é uma meditação que chega à conclusão de que, mesmo que você não sabe muito bem para que funciona, a literatura precisa ser mantida ou precisa ser preservada. Esse é um daqueles livros que eu falei que ele é difícil de ler. Esse daqui é aqueles que você vai precisar de ajuda se você quiser encarar. É um dos livros mais belos do século XX mesmo. Né? Mas, de fato, já não é aquele que fica na gôndola. É aquele que tem a prescrição, é aquele que tem um acompanhamento, é aquele que te ajuda a fazer a travessia. E o efeito medicinal, muitas vezes, pode ser justamente para você se dar conta de que você pode não só aprender muito mais e melhor através da literatura, do cinema, da arte em geral, né? Como também você pode encontrar um efeito terapêutico que pode te tornar até livre dos próprios medicamentos para lidar com males da sua alma. Né? Para finalizar, a sugestão que eu dou é o seguinte: tenta uma vez só fazer isso. Né? Eu fiz uma oficina de leitura agora, aqui no YouTube está disponível, com o livro, um conto só do James Joyce chamado Os Mortos, onde eu faço uma comparação, uma associação com um filme que concorreu ao Oscar, que é o Vidas Passadas. Arrisca esse. Esse conto tem um efeito medicinal para vários aspectos da nossa vida. O filme também. Né? Ali você pode ter um exemplo. Mas basicamente todos os vídeos aqui que eu falo de filmes, de livros ou músicas, eu tenho essa pretensão mesmo, de que você preste mais atenção. Que você, por prestar mais atenção, você participe mais dessa obra, você receba mais dessa obra. E os efeitos, tanto formativos, educacionais, medicinais, aconteçam quase que por consequência da sua disposição, do seu olhar, né, do uso da sua imaginação, que vai fazer a grande diferença, no final das contas, com esse material que você pode reunir, né, com esse kit de primeiros socorros ou com esses medicamentos que você possa ter à mão, que são esses livros como um todo. Enfim, fazendo esse vídeo para deixar aqui no canal do YouTube, me dar aquele link facinho para quando aparecer qualquer coisa de farmácia literária, eu falar assim, eu sei do que se trata. E é mais ou menos isso aqui que eu penso a respeito disso. Tá bom? Fico por aqui, até o próximo. Agradeço imensamente você que deixou o like, que se inscreveu no canal, essas coisas sabe que é importante, porque daí o canal cresce e chega a mais pessoas. Obrigadão, até a próxima.